Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre as religiões, o ensinamento do nosso irmão maior Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 95, chamada Vê e Segue, baseada numa passagem que está em João, capítulo 9, versículo 25, daquele rapaz que Jesus curou, né, da sua cegueira, quando ele fala assim: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos. A lição ela começa assim: apesar de o trabalho renovador do Evangelho nos círculos de consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da boa nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas não se gozam das vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam essa consolação, do estímulo da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegando a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição do plano. Modifica as tabelas de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta, através da visão interior que os outros não compreendem, descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas a respeito da atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza, as instruções reveladas pelo mestre é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Essa lição é uma lição muito bonita e ela traz uma reflexão muito importante para nós sobre o nosso comportamento perante os desafios, perante a nossa vida no nosso dia a dia. O que acontece, e o que Emmanuel traz com essa passagem do cego que foi curado, Emmanuel ele faz um paralelo, lógico, dessa visão um pouco mais espiritual, de quando nós realmente abrimos os olhos para aquilo que realmente é importante para a nossa vida, pensando em seres eternos que nós somos. E essa mudança que acontece nessa nossa visão, ela não acontece de um dia para o outro e não acontece com todo mundo ao mesmo tempo. Cada um faz essa mudança, essa transformação ao seu tempo, ao seu modo, no momento que julga oportuno. O espiritismo nos ajuda muito em relação a isso, mas não só quem é espírita, quem é só espírita. As pessoas que não frequentam o espiritismo, do modo delas, elas também, aos poucos, elas podem fazer essa mudança. É que o espiritismo, ela nos ajuda a não só fazer essa mudança uma mudança de uma forma mais consciente, justamente porque o espiritismo é baseado naquele ensinamento de Jesus, quando ele fala de conheça a verdade e ela te libertará. Então, tudo no espiritismo é baseado nisso, essa busca pelo conhecer, o conhecer um pouco de tudo em relação à nossa vida, quem nós somos, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, depois que a gente terminar essa nossa passagem, para onde a gente vai, o conheça a ti mesmo, conhecer os nossos pontos fracos, conhecer já as nossas virtudes, onde a gente pode melhorar, o que a gente pode ajudar os outros a melhorar. Tudo isso o Espiritismo nos ajuda a transformar, nos ajuda a mudar, ele nos serve de apoio para essas ferramentas, para que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia com as pessoas à nossa volta. O que acontece é que não só cada um tem esse tempo para esse despertar, e muito das pessoas que, por exemplo, adentram o Espiritismo, e isso o Espiritismo, ele
ele é essa doutrina consoladora, essa doutrina amorosa, essa doutrina acolhedora, mas ela também traz uma responsabilidade que muitas pessoas ainda não estão preparadas para ela. Então, muitas vezes as pessoas acabam adentrando ao espiritismo, mas quando percebem que precisam fazer uma mudança ali, uma mudança aqui, ou às vezes não compreendem ou não aceitam essa responsabilidade que o espiritismo traz, elas acabam se afastando, elas acabam saindo, porque o momento delas não é ainda de fazer essa autoavaliação e de olhar para si mesmo, né, e trazer para si um pouco dessa responsabilidade. É mais fácil ainda você culpar o que acontece à nossa vida, culpar os outros. Culpar o governo, você vai culpar o vizinho, vai culpar o chefe, vai culpar o cunhado, vai culpar a sogra, você vai culpar outras pessoas, porque é mais acolhedor, é mais fácil, a gente se sente melhor, a gente se sente mais leve quando a culpa é do outro. Agora, quando a gente olha para nós e enxerga que tudo que nos acontece tem uma parcela de responsabilidade nossa, não é todo mundo que está preparado para isso. Ou essa responsabilidade é de agora, da nossa vida, das nossas ações, ou tem a ver com atitudes que nós tomamos no passado. E isso vem explicar muito claramente para nós. E não é todo mundo que está preparado para isso. Por isso que não é todo mundo que faz essa mudança, que abre os olhos. Não é todo mundo que faz isso ao mesmo tempo. Cada um faz ao seu modo, quando se sente preparado para isso. Porque é difícil você falar para a pessoa assim, eu fui enganado, fui traído, e você vem falar que a culpa é minha. Cada um vai receber, como Jesus falou, né, cada qual com a sua obra. A pessoa lá que enganou, a pessoa que traiu, né, que ganhou a confiança, usou da confiança da pessoa, ela vai responder pelas leis de Deus aquilo que ela fez. Mas nós temos a nossa parcela de culpa, ou fomos nós que deixamos a porta aberta para a pessoa entrar, ou fomos nós mesmos que abrimos a porta para a pessoa entrar, sem conhecermos as verdadeiras intenções daquela pessoa na nossa vida. Então, percebo que em tudo que acontece na nossa vida, a gente tem essa parcela de culpa, mas não é todo mundo que está preparado para lidar com isso. Então, ao mesmo tempo que o Espiritismo é essa doutrina consoladora, amorosa, acolhedora, ela traz essa responsabilidade para nós. E não é todo mundo que está preparado para isso. Então, esse ver e segue, esse ver e enxergar, compreender isso, vai nos ajudar não só a entender isso e aceitar isso e poder, da melhor maneira, a gente trabalhar isso na nossa vida. Porque como a gente vai ver na lição, não é porque a gente é espírita que os problemas e os desafios não vão ser moleza para nós. Vão ser do mesmo jeito. Porque todos nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Tanto as pessoas que são espíritas, as pessoas que seguem um outro caminho, uma outra religião, quanto a nós. O espiritismo vai nos ajudar justamente nesses momentos mais difíceis, como lidar com isso. E é sobre isso que justamente a lição de Emmanuel hoje ela começa falando para nós, quando ela fala assim: apesar do trabalho renovador do Evangelho nos círculos de consolação e pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã na atividade vulgar do caminho desfrutam do conceito de normalidade, mas não se gozam das vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as consolações, o estímulo da prosperidade material, de maneira a gravar o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Aqui, Emmanuel, o que ele está falando? No primeiro parágrafo, ele fala justamente aquilo que nós conversamos, que a mudança, esse atender ao chamado da espiritualidade, é de cada um, ele é individual. Por mais que exista uma pessoa, um irmão que nasceu junto conosco, que teve a mesma criação, talvez nós atendamos a esse chamado da espiritualidade em momentos diferentes. Às vezes a pessoa, o nosso cônjuge, que também que nós já somos casados, estamos juntos há tanto tempo, às vezes um vai atender esse chamado e o outro vai atender só depois ou em um outro momento. Isso é natural, porque cada um tem, segundo as suas obras, segundo aquilo que fez, as suas experiências, as suas vivências, e o seu julgamento e o seu discernimento sobre as coisas da nossa vida, as coisas da nossa volta. Então, muitas vezes, as pessoas elas vão julgar outras coisas muito mais importantes daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos buscando. Justamente porque no segundo parágrafo, o Emmanuel fala isso.
Não é porque a gente faz essa nossa mudança que a gente vai colher, digamos assim, os frutos dessa mudança no dia seguinte. Não, ele é um trabalho contínuo, ele é um trabalho de formiguinha, é de pouquinho em pouquinho, de passo a passo. Então, muitas vezes, até mesmo para nós, ver o resultado do nosso trabalho, ele é um pouco demorado, leva um tempo, é preciso a gente treinar a paciência para a gente ver o resultado na nossa vida. Aí as pessoas que estão de fora, muitas vezes vão julgar e vão falar, mas tá vendo? Você mudou, você procurou fazer coisas diferentes e a sua vida tá do mesmo jeito. Muitas pessoas elas vão pensar e vão julgar, vão se dirigir por isso. Mas aí o discernimento que a gente tem que ter, não só de a gente saber que tudo leva o seu tempo, tudo tem o seu tempo, tudo se transforma, tudo modifica de acordo com o seu tempo necessário, que tudo leva, tem que ter é necessário um trabalho contínuo naquilo para que aquilo possa dar resultado. Muitas vezes, o que para nós é importante, para outra pessoa já não é. A pessoa ela tem um outro tipo de importância. Então, aquilo que para nós, aquela minha conquista que é tão importante, para outra pessoa não é nada. Às vezes eu fumo 20 cigarros por dia. No dia que eu fumei 19, para mim já foi uma grande vitória. Agora, para outra pessoa, isso nada significa, isso nada muda. Mas o que vale é para nós, o quanto é importante aquilo para a gente. É isso que vai fazer com que a gente, aos poucos, comece a trilhar por esse caminho e, principalmente, a gente não desista. Principalmente devido aos outros, porque os outros eles vão julgar. Os outros vão falar que você mudou, mesmo como a lição fala. E, na verdade, o que mudou para nós não fomos a nossa essência, mas o que mudou era aquilo que era importante para nós. Como a lição, como ela continua falando assim para a gente. Chegando a semelhante posição e sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão de diligência, o discípulo experimenta a completa transposição do plano, modifica as tabelas de valores que rodeiam, sabe se oculta os fundamentos eternos, descortina novas esferas de lutas através da visão interior que os outros não compreendem, descobre diferentes motivos de elevação por intermédio pessoal, sacrifício pessoal, e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca as discussões acesas a respeito da sua atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo mestre, é tido como fanático, retrógrado, idiota ou louco. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente não recebe a compreensão das pessoas que às vezes nos amam, das pessoas que estão à nossa volta. Mas o que é essa mudança da qual Emmanuel está falando e traz justamente trazendo esse paralelo da visão lá do que quando Jesus curou o rapaz cego? Essa mudança no sentido do que é importante para nós. O que nos agrega a nós como seres eternos que nós somos. Porque quando a gente mergulha na matéria, a gente tende o quê? A dar mais valor às coisas materiais. E a gente sempre fala aqui, a gente fala nas lições, nos evangelhos, nos cursos, a gente sempre fala isso. A matéria, ela tem a sua importância, até porque nós estamos na matéria. Somos seres espirituais, mas que no momento estamos estagiando, passando um tempo aqui na matéria. Então a gente precisa cuidar da matéria. A matéria tem a sua importância. O que acontece é que quando a gente entra na matéria, a gente julga e se importa com tudo que é da matéria, achando que o que é da matéria é o que é mais importante, é o que vai nos dar valor perante as outras pessoas. E nós estamos há várias encarnações, há vários séculos, seguindo esse mesmo caminho. O que vale é o que eu sou, é aquilo que eu tenho. Eu sou bem-sucedido se eu tiver uma casa grande, uma mansão, se eu tiver um carro do ano, e tantas outras coisas. Se eu tiver uma empresa, se eu for empresário, aí eu sou uma pessoa bem-sucedida. Agora, se eu sou um simples trabalhador, eu não sou bem-sucedido. Muitas pessoas se deixam levar por isso. Mas aí vale o quê? A gente refletir sobre o quê? O que é importante para nós? Pensando em nós como seres eternos que nós somos. Porque o que é da matéria vai ficar na matéria. E muitas vezes, durante a nossa encarnação, a gente luta, a gente batalha, se sacrifica, gasta toda a nossa energia para construir, para ter uma casa, para ter um carro, para obter qualquer coisa relacionada à matéria, para que no final, às vezes, a gente nem consiga usufruir disso. Às vezes a gente chega tão desgastado ali no fim da nossa jornada que aquilo que a gente construiu, vamos dizer assim, a gente não consegue usufruir. Ou às vezes aquilo que a gente fez, a gente construiu, que a gente lutou, não tem mais o valor que a gente tinha quando a gente começou aquilo. Às vezes a gente achava que era de um jeito e agora a gente vai ver que não tem tanto esse valor. Então, varia esse discernimento. Muitas vezes, por exemplo, a gente gasta o nosso fim de semana trabalhando ali para ter um pouco mais de dinheiro, para poder, sei lá, comprar alguma coisa, mas o que vale mais? É isso
Ou será que não valeria mais eu passar o fim de semana com a minha família? O que me agregaria mais como espírito eterno que eu sou? Lembremos aqui não tem julgamento do que é certo ou errado. O que a gente traz aqui é essa reflexão do que é importante para nós, o que vai me agregar como ser espiritual eterno que eu sou. Porque as coisas da matéria, elas vão ficar. O que eu vou levar é aquilo que eu consegui me relacionar com as outras pessoas no sentido de sentimento, no sentido de virtudes. O quanto eu fui mais paciente, quanto eu fui mais benevolente, quanto eu fui mais bondoso, quanto eu fui mais caridoso, quanto mais eu pratiquei a fé, a coragem, quanto mais paciente eu fui. É isso que vai me ajudar e é isso que eu vou carregar para onde eu for em outras vidas aí futuras, aonde eu estiver, seja na Terra ou seja em outro planeta ou em outro lugar. É isso, esse esforço que vale a pena. Então, quando a gente abre os olhos e a gente enxerga isso, a gente começa a fazer essa mudança em direção a isso. E as outras pessoas muitas vezes não compreendem. É onde aí o Emmanuel até traz esse exemplo, que vai falar que a gente é idiota, que a gente é louco, que a gente às vezes como se fala, fanático, e na verdade não é isso, é porque essa nossa visão sobre as coisas, o nosso julgamento, ele mudou. Aquilo que era importante para nós no passado, que a gente gostava, que a gente sentia prazer, hoje para nós já não tem mais a mesma graça, já não é mais a mesma coisa. Os lugares onde a gente ia, passava o dia todo, hoje a gente não passa nem na porta. Mas essa mudança é gradativa e ela vai acontecendo, a cada um no seu tempo, e é isso que a lição traz, que essa mudança ela vai vir para todos, no momento oportuno para todos, mas cada um no seu momento. O importante é, como a gente vai ler agora, caminhando para o final, a gente perseverar no nosso caminho e compreender que cada um tem o seu momento. Aí Emmanuel ele termina a lição justamente falando isso. Se porém procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus recebe de ti, de corações incompreensíveis e estacionários, repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Aqui, o que fica de conselho para nós é o quê? Porque muitas vezes, quando essa incompreensão vem de pessoas que estão à nossa volta, pessoas de quem a gente ama, de quem a gente tem uma afinidade, uma sintonia, de quem a gente tem um carinho especial, às vezes isso dói, isso machuca essa incompreensão, porque a gente queria que essa pessoa caminhasse junto com a gente queria pegar essa pessoa pela mão e levar essa pessoa ao centro espírita, onde a gente vai, onde a gente se sente bem, né? E quando eu falo esse pegar pela mão, não é no sentido de pegar para levar, no sentido de obrigatório, não, é de pegar como companhia mesmo, de você, porque você sabe que isso faz bem para você. A partir do momento que você participa de que você vai no centro espírita ou no local onde você se sinta bem, seja um templo evangélico, católico ou qualquer um outro. A partir do momento que você vai e você se sente bem, que você sabe, por exemplo, a gente que vai numa casa espírita, a partir do momento que a gente entra na casa espírita, a gente sabe dos benefícios que a gente está tendo, do acolhimento que a gente tem, da ajuda que a gente tem, do tratamento que a gente tem, dos ensinamentos que são levados para nós lá, são trazidos para nós, né, quando a gente adentra o centro espírita, e a gente quer o quê? Compartilhar isso com as pessoas que a gente ama. A gente gostaria que essas pessoas estivessem conosco lá, mas muitas vezes vai um só da família. Quem dera, né, é muito abençoada a família que todos participam, mas se a gente for ver, na maioria é um só que vai, às vezes daquela casa, daquela família, que vai ao centro espírita. E a gente gostaria, não, que fosse todo mundo, porque a gente sabe dos benefícios disso. Mas aí cada um tem o seu momento de fazer, de enxergar, de abrir os olhos. Do mesmo jeito que Jesus curou aquele cego fisicamente, espiritualmente, a espiritualidade vai trabalhar para abrir os olhos dessas pessoas no momento oportuno. E aí o que a gente pode fazer, se nós estamos seguindo esse caminho, a primeira coisa é não desistir, porque a gente vai ter vontade de desistir, porque muitas vezes a gente vai se julgar sozinho, a gente vai estar lá, a gente vai estar indo sozinho, e a gente gostaria que outras pessoas estivessem com a gente, mas aí a gente tem que persistir, porque imagina, se existe uma pessoa daquela casa que está ali frequentando, que está ali lutando pela família dela, buscando a melhora dela e das pessoas à sua volta, tudo, se ela não deixar de ir, como é que vai ser? Então é importante que ela vá, mesmo que ela vá sozinha, mas primeiro, ela não está sozinha, né? Ela está com os mentores, né? Tem um mentor individual, tem um mentor da família, né? Então, nunca ninguém está sozinho. Então é importante essa persistência, a gente não desistir, porque essa incompreensão vai doer na alma. E muitas vezes a gente
além dessa incompreensão, às vezes aquela mudança que a gente está buscando, a gente não vê o resultado imediato dela, aí o que a gente vai fazer? A gente lida com a incompreensão, e aquela mudança que a gente está buscando, a gente não consegue, o que a gente faz? A gente vai desistir. Mas a espiritualidade fala que não. É aí que a gente tem que continuar firme na nossa caminhada. A gente não pode desistir. Porque aos poucos a gente vai ver o resultado no nosso trabalho, dessa nossa persistência, dessa nossa luta. Então que a gente possa continuar firme. Até porque, como fala a lição, a cada um no seu momento. Então vai chegar o momento que, do mesmo jeito que Jesus curou o cego fisicamente, a espiritualidade vai abrir os olhos daquela pessoa. E aí é o momento do quê? Da gente acolher aquela pessoa do mesmo jeito que a gente foi acolhido quando a gente adentrou ao centro espírita ou qualquer lugar que a gente foi. E hoje a gente permanece nele. A gente sabe dessa importância. E a gente vai poder dizer que bom que você chegou. Não você vai falar assim, por que você demorou tanto? Porque a gente vai começar a julgar. Não. Que a gente fala, que bom que você veio, que bom que você está aqui. E uma outra coisa muito importante, muitas vezes não precisa do nosso convite no boca a boca. Ah, vamos lá no centro espírita. Muitas vezes não. Principalmente com a mudança da nossa atitude, com a nossa persistência no bem, é que vai fazer com que a pessoa, ela tenha um julgamento, comece a ter um julgamento diferente das coisas. Quando nós nos comportamos diferente da maioria das pessoas, e esse comportamento é mais voltado para o bem, mais voltado para os ensinamentos de Jesus, isso desperta uma reflexão na pessoa muito mais do que se a gente pegasse e convidasse ela para o centro espírita. Então, é justamente nessa persistência da gente continuar nesse caminhar e com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, mostrar que aos poucos a gente está mudando e a gente está sendo uma outra pessoa, mas uma outra pessoa no bem, né, baseado nos ensinamentos de Jesus, é que essa outra pessoa ela vai começar a pensar e refletir. Vai chegar o dia que não vai ser preciso a gente convidar ela mesma vai se convidar. Ela vai perguntar, você vai no centro espírita amanhã? Aí você vai falar que sim, ela vai falar, então tá bom, eu posso ir com você? Então é assim que o trabalho é feito, é assim que a espiritualidade trabalha, respeitando o momento de cada um. E cada um vai ter seu momento. E vai ser um momento nosso, do mesmo jeito que a gente foi acolhido, da gente acolher essa pessoa que está ao nosso redor, essa pessoa tão querida no nosso coração, e o momento para todos, ele vai chegar. Seja um pouquinho mais tarde ou um pouquinho antes, não importa. Mas se Deus assim permitir, todos vão caminhar rumo aos ensinamentos de Jesus, rumo à nossa melhora possível nessa encarnação. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. É uma lição que ela traz uma reflexão muito importante do nosso comportamento, da gente principalmente persistir agora que a gente sabe do nosso caminho, que a gente sabe das responsabilidades que nós temos, mas também sabemos do quanto nós somos ajudados, de quanto coisas boas estão à nossa volta, da gente persistir nesse caminho e saber respeitar o momento de cada um. Não é porque a pessoa ainda ela não decidiu, não segue por esse caminho, que isso vai atrapalhar o meu caminhar. Como mesmo fala a lição, a nossa evolução é como cartão de crédito, ele é de uso pessoal e intransferível. Então a gente tem que, por mais que a gente esteja junto, cada um faz a sua evolução. O que a gente pode fazer é inspirar a pessoa a, no momento oportuno, seguir por esse caminho também, e também, do mesmo jeito que a gente recebe tantas coisas boas, ela também vai começar a receber. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por todos e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.